Sempre agradecer a Deus por estes irmãos que trabalham para que o nosso culto possa ser oferecido. Os irmãos do louvor, os irmãos da transmissão, do som, do data show, da segurança, da introdução. São tantos, que cooperam para que possamos prestar o serviço. O irmão que zela do templo para que o banco esteja limpo, para que a gente possa sentar, e tantos outros, Louvado seja Deus pela vida deles, pelo serviço que prestam. Meus irmãos, nesta sexta-feira, depois de amanhã, às 19h30, nós estaremos permitindo Deus organizando mais uma igreja filha, com 70 ou mais membros. E aqueles irmãos que puderem, então estaremos juntos ali numa grande celebração no Bingen, na rua Dr. Paulo Hervé, 694. Vai ser uma alegria, um dia histórico para a nossa igreja. Quero também compartilhar com os irmãos que aqueles que desejarem participar de mais de um culto, agora não há maiores problemas. A prefeitura está fazendo uma flexibilização. Então, os irmãos que desejarem participar, que estão neste culto aqui, e que desejarem participar no domingo, podem participar, e assim também os que estão no domingo, podem participar de outros cultos, tá, irmã Marina? A senhora é obediente, não é igual a irmã Edna, que é desobediente. A irmã Edna não obedeceu, mas a senhora é diferente, Então, agora, a dona Edna não está mais em desobediência, entende? Ela está agora legal. Mas temos que agradecer a Deus por essa flexibilidade, E eu, pessoalmente, estou muito agradecido, irmão Carlos Marcos, porque eu não queria fazer o culto de despedida no meio de pandemia, com nenhuma restrição, E também não queria nem sair ou começar as minhas férias com essas restrições tão severas. Então agora eu posso sair um pouco mais tranquilo, porque eu sei que mais irmãos estarão aqui ombro a ombro com o irmão Carlos Marcos, a diretoria da igreja, o pastor Edemir, os demais pastores, diáconos, Então a coisa vai ficar um pouquinho mais leve agora, porque mais irmãos poderão participar. Aquela divisão de escala aí, que não pode cantar em 2 cultos, agora já não precisa ser tão severo, mas vamos continuar usando as máscaras, cuidando com o álcool gel, sentando só a família juntinho, Aqueles que já tomam refeições juntos, então continuam sentando juntos, e assim a gente vai caminhando, colaborando, para que essa pandemia realmente possa ser vencida, esse vírus possa ser vencido. Meus irmãos, eu fico me perguntando que palavras eu devo dizer à igreja nesses últimos sermões, antes de fazer o meu período sabático. E em 2017, compartilhei com os irmãos uma mensagem intitulada A Fragilidade de uma Ovelha. E eu tenho repassado os meus sermões desses últimos 11 anos, quase 12 anos, procurando palavras que pudessem ser enfatizadas. Nesses momentos, os irmãos têm percebido isto. Então, eu quero convidar vocês para lerem comigo Mateus capítulo 9, versículos 35 até o final, versículo 38. Mateus capítulo 9, versículo 35. A fragilidade de uma ovelha. Mateus 9, 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez colocamos nossas mentes e corações diante do Teu altar. Ó Deus, agradecidos porque pudemos ler esse texto juntos em congregação. Também porque muitos outros irmãos puderam ler, acompanhar a leitura de suas casas. Nós queremos Te louvar por essa oportunidade ímpar de unir os nossos corações para refletir na Tua santa palavra. Continua conosco, abençoando-nos enquanto falamos, abençoando enquanto ouvimos, abençoando enquanto refletimos, que o Teu Santo Espírito trabalhe, molde nossas vidas mais e mais, fazendo-nos conscientes da realidade que somos e que nos cerca. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Meus irmãos, talvez pouca coisa seja mais perigosa do que ter uma imagem equivocada a respeito de nós mesmos, subestimarmos as nossas fraquezas, superestimarmos os nossos potenciais. Isso é muito perigoso. O Senhor Jesus, nesse texto, diz que Ele andava passando por todas as cidades e povoados, Ele ensinava. Olha só, Ele ensinava. Porque a falta de ensino, a falta da palavra, fragiliza ainda mais uma pessoa. Mas não quer dizer que uma pessoa que tem a palavra, ela está completamente protegida, completamente imunizada quanto aos problemas e às maldades e até mesmo o maligno. Mas Jesus ensinava, Ele pregava. A pregação é muitas vezes um antídoto no nosso coração para alguma coisa que nos envenenou. A pregação muitas vezes nos fortalece para enfrentar um problema que está à nossa frente. A pregação tem um grande poder. Jesus pregava, Ele ensinava e Ele pregava as boas novas do reino. Mas não somente isso, diz o texto, Ele curava todas as enfermidades e doenças. Tanto do corpo como das emoções, Ele curava as pessoas. Então, observe, Ele via as pessoas como precisando de ensino. Ele via as pessoas como precisando de pregação. Ele via as pessoas como precisando de cura. Ele via as pessoas, enfim, como ovelhas. É impressionante a nossa fragilidade. Um pequenino bicho que a gente não consegue nem ver, coloca 8 bilhões de pessoas de joelhos. Um pequenino vírus dobra toda a população de um planeta. Nós somos muito frágeis. Ai de nós se acharmos que somos capazes. Aliás, é assim que as pessoas caem. É assim que os pastores caem. É assim que os homens caem. É assim que nós caímos. Quando nós achamos que somos fortes. Podemos parafrasear o apóstolo Paulo. Quando eu penso que sou forte, aí eu estou muito fragilizado mesmo. Então, esse texto está falando da maneira como Jesus via as pessoas. Ele as via frágeis, precisando. E essas pessoas somos nós, seres humanos, carentes, necessitados. Se você começa a estudar ciência, você que está na escola, estuda ciência, você vê como que o nosso planeta corre risco. Uma pedra que vem aí pelo espaço pode destruir tudo. Somos muito fragilizados. Quando estava escrevendo a boa parte, separei um tópico inteiro para falar da ineficiência. Há algo ineficiente em nós. Nós estamos longe de sermos alguma coisa que funciona perfeitamente, que se possa prever. O fato é, eu vou falhar. O fato é, as pessoas irão falhar comigo.
Há algo errado. Há alguma coisa fora dos trilhos. Estarmos vivos é uma graça. Jesus via as ovelhas cansadas, doentes, carentes de ensino. E então ele as curava. O que nós aprendemos aqui é que a ovelha, como Jesus descreve, ela precisa de proteção, ela precisa de cuidado, ela precisa de ajuda, ela precisa de cura. Nós somos alguém que precisa receber apoio externo. Por isso que a arrogância do homem é algo tão estranho à própria humanidade. Quando a pessoa se acha e se exalta e diz eu posso. A Bíblia chama esse homem de louco. Esta noite pedirão a tua alma. E aí? Como é que fica? O Senhor Jesus tem uma palavra terapêutica. É impressionante como o Evangelho cura as nossas vidas. Vocês sabem que uma ovelha, e Jesus escolheu a ovelha, ela não consegue sequer achar o pasto sozinha. É um animalzinho frágil. Ela precisa de ser conduzida ao alimento, à água. Sozinha ela não consegue. Às vezes Deus precisa nos levar por caminhos mais longos, exatamente para nos proteger, porque se nós formos por esse caminho mais rápido, mais direto, esse caminho tem riscos maiores. Às vezes nós não entendemos, porque o Senhor nos permite, às vezes a gente fica sem paciência, porque Ele está demorando para nos dar algo, para nos levar a realizar algo, exatamente porque Ele está nos protegendo, nos guardando de perigos. Nós somos, irmãos, presas fáceis. Por isso que os pais conscientes estão tendo muito cuidado com o que as crianças assistem na internet. É muito interessante que o nosso netinho Luca, ele gosta de ver pegadinhas, eu também gosto. Então, quando eu entro dentro de casa, vovô, vamos ver pegadinha? Vou. Aí, quando eu estou no quarto e o telefone toca, eu vou... Vovô, não sai não, vovô. Sabe por que eu não posso sair? É porque se eu sair, ele tem que desligar. A regra na casa dele é, sozinho não pode ver YouTube. Só pode ver o YouTube com um adulto. Você acha que a minha filha está exigente demais? Somos presas fáceis, tem que ter muito cuidado, né? E Deus nos deu, então, gatilhos de proteção. Já que somos tão frágeis, Ele nos criou algumas situações para ajudar na nossa proteção. Eu dei no livro alguns exemplos. Por exemplo, nós temos a tendência ao apego. Nós temos a tendência a acumular coisas. O Senhor, então, aprovou a atitude de Abraão e introduziu o dízimo. Quando eu tenho que tirar a primeira 10ª parte e entregar no gasofilaço como dízimo, isso é um gatilho de proteção. Algum de nós acha que Deus precisa de dinheiro? Não, eu preciso de um processo de disciplina para que eu não me torne apegado. É um exercício para dizer o tempo todo, você está apenas administrando o que é meu. Você não é dono disso. O Senhor colocou a igreja. Ele chama aqui as ovelhas que elas estão sem rebanho.
Elas estão sem igreja, sem comunidade de fé. Por que que Ele nos colocou em igreja? Porque nós nos protegemos. Aí o irmão foi para as redes sociais e falou um negócio indelicado. A igreja chamou o irmão, não é assim. Aí ele disse, eu aceito, eu realmente exagerei, eu realmente errei. Então, você está percebendo como que a igreja ajuda? Agora você sozinho. A igreja ajuda, é um gatilho de proteção. Se você sair e ficar sozinho e deixar a igreja, como alguns deixam a congregação, você se torna presa mais fácil ainda. Você que está dentro da igreja, no calor das brasas juntas, você corre risco. Muito mais se você se isola da comunidade de fé. São gatilhos de proteção que o Senhor colocou. Então, frequente a igreja regularmente, participe de um pequeno grupo, esteja envolvido em alguma coisa, porque esta interação, nós nos protegemos. Já contei para vocês algumas vezes como é que ovelhas conseguem matar um lobo. Elas se unem e começam a dar cabeçadas. Então, nós nos protegemos. Lembre-se, ovelha precisa de proteção, ovelha precisa de ajuda, a ovelha precisa de estar em comunidade. Você, como eu, nós não somos autônomos. Nós somos interdependentes e assim nos protegemos. Jesus via, portanto, as ovelhas ainda mais frágeis, porque estavam espalhadas. Como que povos sem pastor. Então eu oro dizendo, Senhor, abençoa minha igreja, mostra para minha alma a importância dela na minha vida, da minha família de fé. Senhor, protege-me. Protege-me dos outros. E protege-me com os outros. Porque os outros podem trabalhar para a minha proteção. Em segundo lugar, a ovelha precisa de orientação. Jesus via as ovelhas como estando perdidas, sem rumo. E então lhes pregava as boas novas. Não despreze a profecia. Não despreze a orientação da palavra. Jesus supre essa nossa necessidade de ensino, de sabedoria. Veja, muitos piedosos cristãos caminham sem sabedoria ou com pouca sabedoria. São piedosos, amam Jesus, mas são atrapalhados. A vida não está ordenada. Ovelha precisa de rumo, de direcionamento. É por aqui que você vai. Jesus disse que elas estavam perdidas. Jesus nos comparou com ovelhas, não nos comparou com pombas. Sabia que a pomba tem um dispositivo de direção impressionante? Já ouviu falar no pombo-correio? Você manda o pombo-correio longas distâncias, quilômetros, e ele retorna. Mas você não é pombo-correio, você é ovelha. Você se perde com uma facilidade impressionante. Jesus disse que nós precisamos de direção. Então, valorize a orientação. Valorize o conselho, valorize o ensino. Não perca um sermão da sua igreja.
A sua igreja prega, e essa igreja aqui vai continuar pregando, 3 sermões por semana. Não há um culto desta igreja sem um sermão. Valorize. Um membro mais experiente pode dar um conselho. Certa ocasião, uma pessoa que estávamos trabalhando há muito tempo, porque vivia nos nossos relacionamentos, ela queria conversar conosco, comigo e com a Cristina. E então marcamos lá e conversamos longamente. Ela contou toda a história dela. Uma pessoa muito querida, muito especial. Falou dos problemas familiares, os problemas financeiros, contou toda a história. E eu fiquei todo alegrinho, pensando, puxa, eu vou poder ser útil. Com tantas décadas como pastor, tantas décadas como professor de Bíblia, tantas décadas como conselheiro, vou poder ser útil. E eu perguntei, tá bom, mas o que você espera de mim? O que você espera ouvir de mim? Porque eu tenho umas coisinhas aqui que eu preciso vender, queria saber se você não quer comprar. Mas você não está fazendo assim também? Qual foi a última vez que você falou, pastor, eu posso conversar com você? Irmã Edna, pode me dar uns minutos, pode me dar um conselho? Por que é que você vai à igreja? Você vai para receber instrução? Para ouvir direcionamento? É por este caminho. Então o Senhor Jesus disse que ovelha precisa de orientação. E não pense que porque você estudou um pouquinho mais, não precise. Alguém aqui se acha mais capaz do que Saulo? Vai lá a biografia dele. Disso eu sou mais, disso eu sou aquilo. E aí ele encontra Jesus. O bam. Não era Juraci Bahia, não. Era Saulo de Tarso. Encontra Jesus. Cai do animal. Mas olha que até parece uma ironia. Ele vira, tá bom, agora você vai fazer o seguinte. Você vai procurar um irmãozinho chamado Ananias. Você vai se aconselhar com ele. Ele vai orar por você. E aí você vai começar. Não é interessante que o Senhor Jesus pegue um bam e faça, agora você vai ter que ir lá para conversar com o irmãozinho, ele vai orar por você. Agora, você e eu, não, eu não sou como Saulo, eu não sou como Paulo, eu não preciso de procurar Ananias nenhum. Lembra que Isaac Newton disse que se eu vejo longe, é porque eu estou sobre ombros de gigantes. Para eu ver longe, eu preciso de ajuda. Eu preciso de companheiros, eu preciso de conselhos, eu preciso de orientação. Nós precisamos de direcionamento. A Bíblia diz, se você sente que não tem sabedoria suficiente, peça, Deus dará sabedoria. Por fim, ovelha precisa de proteção, ovelha precisa de direção, mas ovelha precisa de intercessão. Jesus disse, orem ao Pai, orem para que mande mais trabalhadores. Interessante, não é que mande mais anjos, milagres extraordinários, mais trabalhadores, mais gente na comunidade, mais conselheiros, mais pregadores, mais moderadores de pequenos grupos, mais professores de EBD, trabalhadores. Orem, disse Jesus. Jesus
via as ovelhas sem cobertura de oração, sem gente orando por elas. E ele queria provocar para que mais pessoas estivessem orando, intercedendo, para que mais conselheiros, ceifeiros, obreiros, trabalhadores viessem. Alguém me lembrou uma vez que o sucesso do meu ministério dependia da minha rede de intercessores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está aqui e você que está em casa. E eu sei que para alguns vai ser um soco no estômago. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Quem está orando por você? Você está procurando intercessores? Qual foi a última vez que você disse, você poderia orar por mim? Atos 12:5 diz assim: mas durante todo o tempo que passou na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus, rogando pela sua vida. O apóstolo Pedro precisava de oração. Você não precisa? A senhora não precisa? Eu não preciso? O apóstolo Paulo precisava de direção. O apóstolo Pedro precisava de intercessão. Mas você não precisa. Então, o risco é muito maior, porque quando eu acho que estou forte, as pessoas olham para você, ou olham para mim, e pensam assim, eu tenho que orar para esse cara. É assim que acontece? Por que as pessoas olham para você e não sentem isto? Então, eu tenho uma oração. Senhor, dá-me uma boca, dá-me um discurso que transmita a realidade da minha fragilidade. Porque muitas vezes nós temos um discurso vitorioso. Eu passo por cima da muralha, eu destroio o exército, é um negócio assim, eu estou podendo, né? Eu decreto, eu mato, eu não sei o quê. Aí quem é que vai precisar orar? Quem é que precisa? Se o cara faz tudo isso, ele cura câncer, ele destrói o demônio, ele faz. Esse cara não precisa de oração. Eu preciso que ele ore por mim, mas ele não precisa de oração. Mas o apóstolo diz: orem por mim, irmãos. O apóstolo Paulo, depois de passar toda aquela vida de preparo antes de encontrar Jesus, depois de toda aquela vida de preparo, depois que ele encontrou Jesus, ele diz: ore por mim, irmãos. Ore por mim. Escrevi essa semana um artigo, já mandei para o irmão Carlos Marcos, que está nos moderando agora num grande movimento de oração. Um artigo baseado no sermão que preguei 2 semanas atrás, a intercessão na vida de crentes normais. Depois eu queria pedir, sugerir que você lesse. Vamos mandar, pastor, para todos os membros da igreja, né, irmão Carlos, para que vocês possam ler também. Eu preciso de oração, e eu preciso orar pelos meus irmãos, porque ele precisa de oração. Se nós orarmos uns pelos outros, mas durante todo o tempo em que passou na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus, rogando pela sua vida. Era apóstolo de Jesus, andou pessoalmente com Jesus, mas precisava de oração. Se o apóstolo Pedro precisava de oração, de quanta oração eu preciso? Então, essa consciência de fragilidade, necessidade, me fará mais humilde, mais dependente e mais alvo da graça de Deus. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Nós somos ovelhas, não leões.
Nós somos ovelhas, não pombas. Nós somos frágeis. Só somos fortes em Cristo Jesus. Vamos orar. Sabemos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito intercede por nós. E se Ele intercede por nós, é porque nós precisamos de intercessores. Nosso Deus e nosso Pai, abre os nossos olhos para vermos a realidade da nossa situação. Fomos salvos do mundo, mas ainda estamos no mundo. E como o Senhor orou por nós, nosso grande intercessor, ó Deus, protege-nos do maligno, protege-nos de nós mesmos, sustenta-nos com o pão que precisamos cada dia, ordena os nossos passos, dirige as nossas mentes, firma as nossas mentes em Ti, e faze de nós trabalhadores, intercessores, obreiros na Tua seara, para ajudarmos as demais ovelhas, irmãs nossas, nesta caminhada rumo à pátria celestial. Nós oramos, ó Senhor, com o coração agradecido por esses minutos que passamos aqui pensando na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém, Senhor. Então, domingo, irmãos queridos, estejamos todos aqui, EBD já está funcionando, culto às 10h20 da manhã também, com toda a igreja. E estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, que a palavra que o pastor trouxe foi enviada por Deus para cada um de nós, encontre realmente um lugar no nosso coração. E vou convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento para louvarmos ao Senhor. E é o momento que, se você veio preparado para devolver seu dízimo, entregar sua oferta, fique à vontade para fazer também enquanto estamos cantando esse louvor final. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tem Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que em Tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor.
caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Amém. A igreja pode se sentar nesse momento. Estamos encerrando o culto.